Muito bem, meus caros! Como é que estamos nesse sábado de sol e calor intenso, hein? Olha só, meus amigos, no concurso TRE, que a gente sabe, né, o concurso padrão, né, de tribunais federais, a cadeira de administração pública bate com muita persistência nas mesmas teclas sempre. E a tecla padrão, digamos assim, é relativo à evolução, à história da administração pública e, principalmente, essa evolução aqui no Brasil. Quando eles pedem a evolução no Brasil, gente, graças a Deus é a partir de 1930. Então, aquela papagaiada de antigamente, a gente tem que saber alguns poucos detalhes de relance. A ênfase mesmo são as fases e os momentos de transformação da estrutura da administração e da sua forma de agir, da sua forma de atuar aqui perante, né, o povo brasileiro, digamos assim. Então, meus amigos, para isso, nós temos que dar algumas ênfases em certos pontos específicos. Veja, as bancas têm uma enorme admiração, digamos assim, pelo período Getúlio Vargas, pela era Vargas. Aí, a gente sabe que depois do Getúlio, né, gente, nós tivemos aí alguns governantes brasileiros que foram bem importantes, né? Juscelino Kubitschek é um deles, né? Foi um camarada que mudou muita coisa, mudou a capital do país, mudou severamente a forma de agir da sociedade brasileira, entre muitos outros detalhes. A gente sabe que nós tivemos aí um período de exceção democrática. Nesse período de exceção democrática, que alguns gostam de chamar de período militar ou pós-golpe militar, coisas assim, nesse período de exceção democrática, também severas mudanças da sociedade, da ênfase, do jeito de funcionamento da máquina pública, né? Porém, gente, por algum motivo muito curioso, essas fases, esses períodos da história do Brasil são esquecidos nas provas. Então a gente vai dançar conforme a música. E se eles gostam do período Vargas, bem, né? Eles gostam bastante do período Vargas. Depois, eles vão gostar do período, basicamente, aí, vamos falar assim, final do governo Figueiredo, redemocratização brasileira, introdução da nova Carta Constitucional e, a partir daí, mudanças drásticas, governo Sarney, governo Itamar Franco, governo Collor, depois Fernando Henrique, depois de Fernando Henrique, governos Lula, Dilma, né, e o período atual, e nesta fase eles não vão nominar pelo presidente, eles vão estar procurando saber se você conhece o que foi mudado, o que foi introduzido, o jeitão da administração. Então a gente vai falar do Ministério Administrativo de Reforma do Estado, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, junto com isso, o período pós-burocrático, a ênfase no welfare state, ou estado de bem-estar social. Então, todas essas são questões que nós vamos ter que pontuar e marcar muito bem. Agora, veja, é um desafio essa parte para suas provas, porque, às vezes, o examinador decide colocar enunciados e historinhas baseados nos fatos do período. Então, ele esconde o que ele quer saber atrás de toda uma história romântica ou bucólica daquela época. Então, ele vai colocar no período
em que nós tínhamos os bondes andando nas capitais do país e não sei o quê, né? E então, também conhecido como paradigma pós-burocrático, entendeu como é que eles fazem? Para isso, então, gente, eu preparei para vocês esse material de apoio que está aí. Ele contém praticamente tudo. Só que ele contém praticamente tudo dentro dessa retórica um pouco mais histórica ou filosófica ou saudosista para algumas bancas. Dentro desse texto é que nós vamos conseguir extrair elementos pontuais. Se tivéssemos uma banca prolixa, que nem é a FGV, esse material de apoio bastaria. Nós não teremos que anotar mais nada. Vocês conhecem como é que é a prova da GV, né? A prova da GV, FGV, tem enunciados longos, alternativas longas. A pergunta geralmente não é objetiva, daquele jeito assim, o que é, ou qual foi, ou quais são, não. Eles contam um monte de história e tudo depende bastante da sua capacidade de interpretação de texto. Agora, se a sua banca for uma Sebrasp da vida, aí o problema é outro, né? Porque a Sebrasp vai cobrar sem esses enunciados enormes, sem ser uma prova tão cansativa em termos de extensão de leitura, né? A prova Sebrasp é muito menor do que a prova FGV, porém, Sebrasp é Sebrasp, né, gente? Eles trocam, né, a cor da vírgula e você já erra ali. Eles colocam alternativas que são uma mais correta do que a outra. E aí? É sempre a mais completa que vai ser dada como certo. Agora, se não for nenhuma dessas duas, se for uma Sesgran Rio, se for uma Fundação Carlos Chagas, como é que fica? Sendo essas outras bancas, é uma ponderação entre as duas radicais. Não é, né, aquele texto gigantesco da GV, mas também não é aquela pegadinha chata pra caramba na nota de rodapé da vírgula que é Sebrasp. É mais ou menos um misto dos dois. Joia? Então vamos dar primeiro uma rápida olhada nesse material que eu fiz para vocês. Vamos ver o que vocês acham dele. Joia? E aí, a partir disso, eu vou, né, trabalhar com vocês o que temos que conhecer. Olha lá. Então, aqui no texto, gente, olha só. Eu coloco aqui modelos no Brasil a partir de 1930. E aí eu vou falando detalhes que são bem a cara da banca FGV. Então, agricultura cafeeira, política café com leite, alguns nomes referenciais tipo Marechal Deodoro, né? República Velha, a 1888. Depois aqui, ó, para falar do governo Getúlio Vargas, eu tenho que colocar, né, que ele foi trazido ao poder através de um golpe de Estado para derrubar Washington Luiz, que tinha um viés comunista, aliás, derrubar a posse de Júlio Prestes, perdão, né, que veio suceder, né, o Washington Luiz, ele era vice do Washington Luiz, e o Júlio Prestes, que tinha esse viés tido como comunista, daí ele criou a coluna Prestes e fez toda aquela bagunça no país e tudo mais. E aí depois o período conhecido como ditadura Vargas. Aí eu coloco aqui para vocês ainda que esse período Vargas, gente, ele era um período muito dualista. Se você pedir para um doutrinador estrangeiro tentar analisar esse período, vai ficar confuso, porque as características não batem, são coisas estranhas, um governo burocrático ditatorial com as providências e as medidas implementadas por Vargas, mas tudo isso eu vou detalhar para vocês daqui a pouquinho. Primeiro estamos tendo contato com o nosso material.
Aí aqui, gente, estamos vendo, né, a evolução e aquelas coisinhas que eu falei para você. Aí, DASP, né? Departamento Administrativo do Serviço Público. MARE, Ministério Administrativo de Reforma do Estado. PEDRAI, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. PND, Plano Nacional da Desburocratização. Essas coisinhas você vai ter que conhecer, vai ter que saber as datas referenciais, quem veio antes, quem veio depois, certo? Tá tudo nesse texto compridão aqui, porque se a banca for FGV, vai ser assim, hein? O enunciado vai ser do tamanho desse texto, né? Que a GV cansa a nossa beleza. E aí, vamos ter a famosíssima Emenda Constitucional 19, super importante, quando a gente estuda a evolução e a mudança dos modelos administrativos no Brasil, certo? E com essa Emenda Constitucional 19, os principais pontos e elementos que foram sendo trazidos e introduzidos, até que a gente chegue no período atual. Vai? Com isso, então, meus caros, veja, eu não vou me preocupar em pegar esse texto e ir acompanhando com vocês e completando ou anotando. Isso eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer isso? Porque é assim que a gente fez em todas as outras aulas, mas hoje é uma aula um pouquinho diferente, né? Como eu falei para vocês. Hoje nós vamos trabalhar os elementos pontuais que serão necessários para você complementar a esse longo texto histórico que eu coloquei para vocês, dentro de alguns pontos que eu vou dar a devida ênfase. Tá bom? Vamos lá então? Então, comece anotando assim no seu caderno, né? Origens dos modelos administrativos anteriores a 1930. Já é? Porque as bancas, pega o seu edital, dá uma olhada no seu edital em administração pública, está escrito expressamente, administração brasileira e sua evolução a partir de 1930. Os editais pedem especificamente com esse marco temporal referencial. Por quê? Porque o governo Getúlio Vargas que veio deu um super chablau, deu uns 180 graus aí, digamos assim, tá? Agora, o que nós temos que saber do período anterior? Vamos colocar alguns pontos no caderno? Vamos lá? Então, coloca assim a primeira coisa, gente. Coloque, vai anotando aí junto comigo, tá? Que no momento em que a coroa se instalou no Brasil, vocês lembram disso, né? O Brasil foi, provavelmente, acho que dos países mais importantes do cenário internacional, foi o único no qual a matriz se transferiu para filial, né? A coroa veio para o Brasil porque Dom João queria se picar, ele queria fugir de Napoleão. Então, com a vinda da coroa para o Brasil, foram trazidos hábitos e práticas patrimonialistas. Hábitos e práticas patrimonialistas, porém, atípicas. Por que, gente? Coloca um tracinho. Pois, ao invés da superconcentração de toda forma de poder nas mãos do rei, que estava aqui, né? Nas mãos do governante, vírgula, esse poder estava sendo exercido por uma oligarquia que se transferiu junto com o rei para o Brasil, certo? Então, quando o rei veio, ele trouxe sua patota junto, aquele pessoal, né, os nobres portugueses da época. Agora, gente, como é que esse pessoal faz para viver
num país que até então era uma mera colônia agrícola de cana-de-açúcar e banana. Como que faz? Para que essa oligarquia que acompanhou, essa nobreza que acompanhou o rei, pudesse se instalar aqui no Brasil, foi feita uma bagunça patrimonialista, na qual o poder e o exercício da máquina pública estavam nas mãos dessa oligarquia, nas mãos dessa nobreza. Então veja, se te perguntarem na prova, como já perguntaram, né? A diferença entre o período imperial brasileiro e o período imperial europeu, a diferença básica era essa. Ambos possuíam fortes práticas patrimonialistas. Porém, no modelo imperial europeu, todo o poder no regime patrimonialista era concentrado nas mãos do rei absoluto e soberano. Portanto, era o absolutismo europeu. Agora, no modelo imperial brasileiro, o que houve foi a distribuição do poder nas mãos de uma pequena oligarquia de nobres. Com isso, a gente não teve, no Brasil, propriamente um absolutismo patrimonialista. Então, se te perguntarem, como já perguntaram em algumas provas, né, se é correto usar aquela frase l'État c'est moi, ou seja, o Estado sou eu, que caracteriza o patrimonialismo imperialista europeu, você vai dizer que essa frase não é aplicável ao período imperial brasileiro e, portanto, a gente não tem um consenso, não existe uma unanimidade de que houve propriamente período patrimonialista no Brasil. O que nós tivemos foi um período imperial ou imperialista com práticas patrimonialistas. Práticas patrimonialistas. Principalmente as 4 práticas características, que são quais? Você precisa lembrar disso das aulas anteriores sobre patrimonialismo, hein, gente? Que são, principalmente, o nepotismo, isso era característico aqui, o clientelismo, o fisiologismo e a gerontocracia. Então, tudo isso acontecia como práticas administrativas no Brasil, que são práticas próprias de um modelo patrimonialista, porém nós não tivemos no Brasil o absolutismo, né, tutorial, o absolutismo imperial europeu. E por conta dessa pequena divergência, é que boa parte da doutrina, pelo menos a doutrina mais clássica, afirma que nós não tivemos propriamente patrimonialismo no Brasil. Joia? E aí, gente, o imperador, para permitir que esses nobres pudessem se estabelecer aqui no Brasil, ele concedeu serviços públicos, atividades públicas e competências públicas na forma de ofícios privados nas mãos desses nobres. Credo, professor, eu não sei se eu consigo entender isso daí. Então, olha, nós temos até hoje alguns resquícios desse período, que é, por exemplo, os cartórios. Então, se você quiser obter uma certificação do Estado dizendo que a sua assinatura é aquela mesma, ela é válida e foi você que fez, você tem que ir num cartório e dar dinheiro nas mãos de um particular, que é o titular do cartório. Entendeu? O que você paga lá não vai para o Estado, vai para o dono do cartório. Se você quiser provar para todos que um imóvel é seu,
Você tem que ir no cartório de registro de imóveis pagar uma fortuna. Para quem? Para um camarada, para um particular. Então, os cartórios, os tabeliães, os notários representam hoje os resquícios dessa prática trazida pelo período imperial no Brasil colônia, que na verdade deixou de ser colônia porque a matriz veio para cá, né? Então, nesse período, nós tivemos traços patrimonialistas, as 4 práticas patrimonialistas existiam no Brasil, mas a gente não tinha o absolutismo imperial europeu, no qual todo o poder estava nas mãos só do rei, e por esse motivo que a gente não pode aplicar no modelo patrimonialista, o período patrimonialista atípico brasileiro, o bordão "o Estado sou eu" ou "l'État c'est moi". Agora vamos imaginar a estrutura da administração e a prática administrativa. Quase tudo nas mãos de particulares, ofícios privados gerindo atividades e interesses públicos. Bom, com a vinda de Getúlio Vargas, em 1930, logo depois do governo Washington Luiz, e depondo Júlio Prestes, que era vice de Washington Luiz, porque Júlio Prestes tinha um viés comunista. Então veio Getúlio, pá, tomou o poder. Quando ele tomou o poder, em 1930, na chamada Primeira Era Vargas, o Getúlio fez aquilo que não aconteceu no imperialismo brasileiro. O Getúlio superconcentrou todos os poderes nas mãos dele. Então, senhores, nós tivemos o início da chamada fase ou período da concentração pública ou centralização administrativa. Então, isso se deu a partir com a tomada do poder por Getúlio Vargas em 1930, através de um grande conjunto de decretos. Com esses decretos, Getúlio Vargas extinguiu os ofícios privados dos nobres, transferindo aquele serviço público ou aquela competência pública de volta para o Estado. E mais ainda, ao extinguir essas práticas, ele também extinguiu essa estrutura. E ele introduziu oficialmente no Brasil o modelo burocrático. Agora, foi um modelo burocrático atípico também, porque o Getúlio Vargas, ao fazer o trazimento do modelo burocrático, ele passou a criar e organizar hierarquicamente a estrutura da administração direta. Então, nessa fase, nesse período, não existia a administração indireta, não. Existia apenas a administração direta e toda forma de poder deveria ser regido por prévia lei e a estrutura do Estado passou a ser composta exclusivamente por órgãos criados e regidos por lei, nos moldes da teoria do órgão que a gente estuda em direito administrativo, e essa prática, esse movimento, criou, portanto, a administração direta. A administração direta com hierarquia, subordinação, sujeição à lei, perfeito?
e todos os detalhes e regras do modelo burocrático europeu. Porém, meus caros, o Getúlio foi além. E aí vão te perguntar, ainda especialmente se for banca FGV e banca Sebrasp. Essas duas cobram o seguinte: o modelo burocrático implementado por Getúlio Vargas, a partir desse conjunto de decretos, em 1930, é considerado um modelo burocrático atípico. Por quê? Vamos anotar por quê? Coloque a cinta na linha de baixo. Né? A atipicidade ou modelo burocrático de Getúlio Vargas, que é uma coisa bem diferente do clássico. Anote aí. Como regra, no modelo burocrático clássico, o interesse público e a coisa pública pertencem ao Estado, e, portanto, toda forma de serviço e atendimento público será mediante processos e procedimentos regidos por lei, no qual a ênfase está nos meios, a ênfase está nos processos. Sem relevância no que, gente? Sem relevância no resultado final, sem relevância, né, nas práticas finais. Isso quer dizer que um modelo burocrático, presta atenção, clássico, ele tem a máquina pública do Estado voltada para ela mesma. Entendeu? O Estado administra a coisa pública para ele mesmo. Isso é um modelo burocrático clássico. Que serve para quê? Serve para a máquina estatal e para a estrutura estatal se fortalecer e se desenvolver. Então é o período na história mundial em que as nações estão se desenvolvendo e disputando espaços, disputando a primazia de uma sobre a outra. Tanto que é a época das grandes guerras, certo? Bom, então isso é um modelo burocrático clássico. Qual é o problema no modelo burocrático do Getúlio? Porque, veja, enquanto que o Getúlio adotou esse modelo burocrático aqui no Brasil com todas essas características, ele também iniciou os programas de bem-estar social. Ou seja, parte dos serviços públicos e parte da estrutura pública, Getúlio direcionou para a satisfação do povo, focada no resultado e não no processo. Então ele criou a CLT, ele fortaleceu os trabalhadores, criando inúmeras regras, só que, por outro lado, ele enfraqueceu e praticamente extinguiu os sindicatos. Então, o que ele fez? Ele direcionou parte do Estado para a classe menos favorecida, porém, ele fez isso preservando a total concentração de poderes nas mãos dele. Então, não só ele era o líder político e militar do Estado, como ele também era o dirigente das atividades sociais e de atendimento público. Beleza? Então, por esse motivo, que o período burocrático de Getúlio Vargas é conhecido como um período dúbio ou atípico, certo? Porque o Getulhão aprontou essa. Ele fez um conjunto de medidas voltadas para as classes menos favorecidas
ele direcionou máquina pública, recursos públicos para atender o povo, só que sem a gestão própria pelo povo. Ele direcionou e ele concentrou os poderes na mão dele. Então esse é o período da concentração política ou centralização administrativa. Joia? Muito bem. Iniciado, então, esse modelo, em 1937, foi criado a DASP, dedicado A de amor, S de sapo, P de Paulo, né? DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Este departamento tinha como prioridade dar eficácia aos padrões burocráticos no Brasil. Então, esse departamento veio para tornar bastante claro o modelo burocrático, a administração por processos, procedimentos e formulários, porém, ao mesmo tempo, dando ênfase no atendimento das classes menos favorecidas. Então, olha que coisa gozada. Modelo burocrático clássico europeu mastigava os pobres e usava os pobres como graxa da engrenagem da máquina do Estado. Aqui no Brasil, Getúlio não só não permitia que se mastigassem os pobres, como ele direcionou parte da máquina do Estado para garantir uma qualidade mínima, um atendimento mínimo para a classe menos favorecida, porém nas mãos dele, centralizado nele. Ele decidia o que era bom para essa classe menos favorecida. Tá bom? Então, DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, 1937, durante o período Vargas, para quê? Para fortalecer, para esclarecer a forma de implementação e funcionamento do modelo burocrático no Brasil. Joia? Só que, meus amigos, fazendo isso, aquelas oligarquias, as classes poderosas brasileiras, começaram a ficar insatisfeitas. Qual era, agora no Brasil, né, o grande ganha-pão, né? Da onde vinha a riqueza? Vinha do café. E nós tínhamos dois grupos muito fortes que eram o grupo cafeiro paulista e o grupo cafeiro mineiro. O grupo cafeiro paulista começou a se opor a todo esse padrão de administração burocrática, que é uma administração lenta, cara, com uma máquina pública super inchada e pesada. Né? Quando Getúlio tomou o poder, ele enxugou. Depois, com o tempo, foi crescendo, 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 crescendo. E aí, em virtude dessa insatisfação e dessa pressão, Getúlio inaugurou aquilo que a gente chama de paradigma pós-burocrático. Qual foi o momento ou o elemento que é a origem do paradigma pós-burocrático no Brasil? Foi a edição do Decreto-Lei 200 de 1967. Então veja você que já estamos bem lá na frente, certo? Amigos, o Decreto-Lei 200, ele criou a administração indireta, já desconstruindo a burocracia. Por quê? Anote isso, hein? Por que o Decreto-Lei 200 e a criação da administração indireta representam o primeiro movimento efetivo para o Brasil deixar de ser burocrático e migrar para o próximo modelo. Por quê? Porque, veja,
A administração indireta não tem estrutura hierárquica. Não tem. Não há hierarquia entre as autarquias. Não há hierarquia entre fundações públicas e empresas públicas. Não há. Em segundo lugar, ênfase na especialização. Tanto que você estuda isso em direito administrativo, chamado princípio da especialização. O que é isso? Seguinte, cada autarquia, cada fundação pública, cada empresa pública e cada sociedade de economia mista passam a ser criadas para uma determinada finalidade pública, para forçá-la a se tornar especialista e, com isso, ganhar no resultado final na eficiência e qualidade. Ainda que para isso seja necessário relativizar processos, procedimentos e formulários. Então, veja, a partir da edição do Decreto-Lei 200, nós passamos a ter as duas estruturas da administração. A administração direta, propriamente burocrática, lenta, cara e ineficiente, e a administração indireta, não hierarquizada, especializada, ágil, eficiente e de maior qualidade. Logo, meus amigos, a edição desse decreto é o pontapé inicial, é o primeiro passo para desconstruir a administração burocrática no Brasil. Só que nessa fase ainda não se sabia para qual deveriam migrar. Não existia o próximo modelo. Então, por ausência de um modelo a se seguir, passaram a chamar apenas de paradigma pós-burocrático. Legal? Bom, feito isso, senhores, nesse período, né, já então os administradores brasileiros começaram a observar a nova tendência mundial que teve sua origem na Inglaterra de 1973, com o governo britânico de Margaret Thatcher. Naquele período, ela começou a desenvolver o chamado New Public Management, ou nova gestão pública, e mais para frente passou a ser chamada de gerencialismo, que é a fase, né, que passou a ser o próximo modelo. Então, Decreto-Lei 200, início do paradigma pós-burocrático, o Estado passou a ter estruturas dúbias, porque a administração direta continuou a ser burocrática, nepotista, fisiológica, né, lenta, cara, ineficiente. E a administração indireta, especializada, dinâmica, técnica, eficiente, leve, barata. Para isso, então, observando a tendência mundial, foi lançado aqui no Brasil, em 1971, o chamado Plano Nacional da Desburocratização, ou P de Paulo, N de nariz, D de dado, PND. Começou em 70 para 71, esse plano ou programa nacional da desburocratização, com o objetivo, já está no nome, né, de identificar as formas de transição do modelo burocrático para essa nova visão trazida pelo governo britânico da Margaret Thatcher, certo? Que é o New Public Management, ou nova gestão pública, ou apenas gerencialismo. O Plano Nacional da Desburocratização passou então a ter os seus trabalhos ao ponto de exigir, já
com a edição da nova Constituição de 1988, passou a exigir a criação de um ministério. O ministério que foi criado era o MARE, M-A-R-E, Ministério Administrativo de Reforma do Estado. Esse ministério, senhores, partiu do Plano Nacional da Desburocratização e aprimorou para o PEDRAI, P de Paulo, D de dado, R de Roberto, A de amor, E de elefante, PEDRAI. Plano, ou programa, né, de reforma do aparelho do Estado, que eram, então, os estudos e as propostas justamente para redirecionar a máquina pública para a coletividade, voltar a ter programas do chamado welfare state, ou estado de bem-estar social, que estavam relativamente esquecidos, dar ênfase na eficiência, dar ênfase no resultado, ainda que flexibilizando processos, procedimentos e formulários. Os trabalhos do PEDRAI foram concluídos na altura de 1996, aqui no Brasil. E aí começou-se o trabalho legislativo para transformar isso no meio necessário para a implementação do gerencialismo no Brasil. Agora, a Constituição de 1988, ela foi um desserviço para esse movimento. Por quê? Se vocês quiserem anotar, por que que a Constituição de 88 foi prejudicial para a mudança do modelo burocrático em busca do modelo gerencialista? Por quê? Porque a Constituição de 88 ela trouxe um engessamento do serviço público, voltou com a filosofia da centralização administrativa de Getúlio Vargas, e pior, senhores, talvez, né, pior de tudo, trouxe a possibilidade da judicialização sobre a administração indireta, e com isso permitindo a criação de limites a partir de leis comuns que são contraditórias à qualidade e à eficiência que a administração indireta tinha até então. Então, com a Constituição de 88, aquele movimento de mudança sofreu um revés e deram-se vários passos para trás. Vários. Porém, o Ministério Administrativo de Reforma do Aparelho do Estado, MARE, né, concluiu os trabalhos do PEDRAI na altura de 1996 e então perceberam que seria necessário trocar a Constituição, né, não trocar toda a Constituição, mas modificar a Constituição. E aí, com isso, começaram a elaborar um projeto de emenda constitucional que finalmente, em 1998, pôde ser editada, que é a Emenda Constitucional 19 de 1998. Essa Emenda 19, chamada de Emenda da Reforma Administrativa, mudou o viés do Estado, direcionou todo o Estado para o atendimento da coletividade, transformou a administração em sinônimo de prestação de serviços públicos. Então, estruturas do Estado, elementos estatais, vigorantes até então, e que não tinham o propósito de serem prestadores de serviços públicos para a coletividade, foram extintos. Ocorreram as brutais
privatizações de tudo aquilo que pertencia ao Estado, mas que não tinham esse viés de atendimento dos interesses e necessidades da coletividade. Então, nós tivemos a Emenda Constitucional 19, introduzindo, portanto e finalmente, o gerencialismo no Brasil. Joia. Agora, algumas questões reflexivas e interessantes. Veja, é correto afirmar que no período burocrático o serviço público ou o interesse público se esgotavam no Estado? Sim, é correto afirmar, porque por ser modelo burocrático, quer dizer que interesse público e a coisa pública pertenciam apenas ao Estado e cabia ao Estado agir para manter e preservar o serviço público e a coisa pública. Então, no período burocrático, a sociedade brasileira estava dividida em dois grandes setores apenas. Setor público, cuidando do interesse público e dos bens públicos. Setor privado, onde cada um tem que se preocupar em atender seus próprios interesses. Com a introdução da Emenda 19, o interesse público e a coisa pública deixam de pertencer ao Estado e passam a pertencer ao povo. Fazendo isso, a gente deixa de ter uma sociedade dividida em apenas dois setores e são iniciados os movimentos de convergências, no qual as práticas e a filosofia da administração privada, muito mais eficiente, passaram a ser trazidas para dentro do Estado. E mais ainda, como agora a coisa pública pertence ao povo, só que o Estado é contratado pelo povo para gerir, quer dizer que se o povo quiser, ele também pode atender ou exercer serviços públicos e interesses públicos. Portanto, com esta Emenda 19 e os movimentos de convergências, passou a dividir a sociedade brasileira em três setores. O primeiro setor é o setor público, atendendo interesses e necessidades públicas. O segundo setor, setor privado, atendendo de maneira individual seus próprios interesses privados. Mas passou a existir um terceiro setor, que é a iniciativa privada, são os particulares, explorando interesses públicos ou atendendo interesses públicos, sempre sem finalidade de lucro. Então, eles conseguiram construir um terceiro setor a partir dessa emenda. Joia? E daí, então, passou a ser errado dizer que o interesse público ou o serviço público se esgotam no Estado. Não mais se esgotam, tanto que passamos a ter terceiro setor. E o que caracteriza esse movimento de convergências? Isso aqui é bem cobrado em provas agora, hein? A criação dos contratos de gestão, a regulamentação do terceiro setor, principalmente com organizações sociais, OS, e organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs. E, paralelo a isso, a criação da Lei 11.079, prevendo as parcerias público-privadas e os grandes programas de privatizações regidos pela Lei 8987, que é a Lei das
concessões públicas. Legal? E a partir de então, passamos a ter esse modelo ou essa gestão gerencial aqui no Brasil. Professor, ainda estamos nesse modelo? Veja, o grande problema é que a administração direta tem uma tradição patrimonialista muito forte. Então, em que pese nós termos todas as leis, normas e práticas gerencialistas, o problema da tradição e da cultura patrimonialista no Brasil ainda é muito forte, preservando ainda, então, né, estruturas totalmente burocráticas na administração direta. Portanto, nós ainda não estamos vivendo uma administração plenamente gerencial ou gerencialista, em que pese a emenda constitucional 19 ser de 1998. Né? Olha só quanto tempo faz, certo? Com isso, então, meus caros, pegamos essa evolução e eu fui pautando com vocês os principais marcos e momentos. Pegue agora todo esse texto que eu deixei para vocês, venham para a plataforma do QC, coloquem ali, né, na seleção das questões, Administração Pública Brasileira a partir de 1930, selecionem lá concursos para nível superior. O ano, vocês colocam questões de 2020 em diante apenas, não peguem as anteriores, porque as coisas mudaram bastante de lá para cá. Resolvam pelo menos umas 30 questões. Nessas 30 vocês vão ver alguns detalhes, algumas vírgulas, algumas notinhas de rodapé, que não deu tempo de eu falar aqui na aula, mas que são importantes. Então você vai transferir para esse material que eu deixei para vocês. E vocês vão perceber que tanto FGV, como Sebrasp, FCC, Sesgran Rio, todas elas fazem as perguntas, exploram bastante esse tema e fazem perguntas do conhecimento meio que histórico-jurídico do jeito que eu contei para vocês agora, com as ênfases nos nomes e nas datas, tá bom? Então o nosso papo para este sábado ensolarado e gostoso era esse. Espero que eu tenha ajudado todos vocês nesse tema aberto e complicadinho, tá bom? Façam a parte de vocês agora, resolvam questões e transportem os detalhes das questões para este material de resumo que eu deixei para vocês. Tenham todos um excelente resto de final de semana. Beijos e abraços, fiquem com Deus, gente. Tchau!